Olá, tudo bem? Ramon Duran, seja bem-vindo ao canal ID Insights, o papo do dia sobre DevOps. Eu estava caminhando aqui no corredor e encontrei meu amigo Milton. Fala aí, Milton. Beleza, Ramon? Tudo Show bem? de bola. Milton é MVP, você é MVP de quem, Milton? Atualmente eu sou MVP em Developer Technologies, focado em ALM e DevOps. Bacana, Milton. Seja bem-vindo ao canal ID Insights, cara. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu sei que você é um cara como eu que é apaixonado por DevOps, mas o pessoal me pergunta todo dia o que é esse tal de DevOps aí, Milton. Então, vamos lá. Eu gosto bastante de uma definição que, inclusive, eu coloco em todas as minhas apresentações. O Donovan Brown, para quem não conhece, ele é o gerente principal de DevOps da Microsoft. E a abordagem que ele coloca, que eu gosto bastante, é que DevOps é a união de pessoas, processos e ferramentas para a gente conseguir entregar valor para os nossos usuários finais. Então é importante entender que DevOps você não consegue baixar, você não consegue comprar ou fazer download ou algo do tipo. DevOps é uma cultura onde a gente vai introduzir dentro de alguma organização, né? Lembrando que a gente precisa abordar os três pilares, que são as pessoas, os processos e as ferramentas. Legal? Bacana. Então eu estava quase comprando aqui uma versão nova do DevOps, cara, para avançar aqui no meu projeto, porque eu vi aqui no Gartner, tá bombando, né? É chique. Então, se você mexe lá no projeto que tá fazendo alguma coisa de DevOps, pega bem pro chefe também, né? Sim. Legal, cara. Fala pra mim, muita gente pergunta sobre DevOps e fala, Ramon, legal, você falou de DevOps, é chique, eu gostei da ideia, mas será que eu consigo viabilizar isso no meu projetinho, aquele que eu tenho lá há 10 anos mantendo, no meu legado? Sim, eu acredito que é possível. Eu tenho experiências, inclusive, eu comecei a entrar nessa área de DevOps com projetos legados da minha empresa, onde eu trabalho e onde eu venho atuando. E então a gente tem projetos lá já em ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC. E às vezes a gente se pergunta, será que eu consigo aplicar DevOps em projetos legados? Sim, é possível. Então, aquela história que DevOps só é possível em empresas novas ou projetos novos ou somente em startups, não é verdade. Então você consegue aplicar DevOps em projetos legados, em qualquer tipo de organização. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Eu vivo isso, né? Tá aqui no nosso DNA, por isso que a gente está aqui conversando e assim, estou muito feliz de a gente falar de DevOps hoje. Imagina que eu comecei a falar disso quando chamava SSDLC, né? A gente estava até conversando outro dia lá no escritório, e aí virou ALM e agora virou DevOps, e eu acho que com o DevOps ganhou essa popularidade, e o legal disso tudo é o que você falou, cara, a gente aplica em todos os cenários de projetos, né? Seja projetos novos, projetos legados. Por quê? Porque você vai trazer maturidade independente do nível de tecnologia. E aí o que é que eu tenho observado? Seja o teu projeto lá, o Windows Forms, né? Porque às vezes o pessoal esquece também de Windows Forms, né? Continua existindo, não é só web, não é só serviço. E aí tem os projetos novos, então a gente traz a mesma experiência para os dois projetos. E aí eu brinco muito assim, a gente consegue habilitar ou empoderar o profissional que está envolvido lá nos projetos para promover a evolução dessas versões, que não é fácil, né? Sim. Mas aí eu te pergunto então, Ramon, falando neste contexto de se eu posso aplicar DevOps em projetos legados, aí vem aquela pergunta, DevOps só pode ser aplicado quando eu trabalho com Cloud Computing? Essa é uma boa pergunta também, tá? Eu acho que deveria, né? Porque eu sou Cloud em primeira opção, certo. Obviamente. Legal. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? A realidade é um ambiente híbrido, inclusive entre o seu data center legado, está rodando dentro da sua infraestrutura da sua empresa, serviços de multi-cloud, né? Que agora não é só o cloud também. Exatamente. Serviços de containers, serviços de serverless. Então, todo esse ecossistema de aplicação para a gente é DevOps, né? Sim. E o DevOps justamente vai facilitar tanto essa operação local quanto essa operação na nuvem e na plataforma que a gente trabalha, que é o Azure DevOps, certo. Que é um serviço de nuvem, você consegue aplicar também aonde? No data center, né? Sim, em infraestrutura on-premises e tal. Muita gente questiona, né? Ramon, tá lá no cloud do Azure, como é que eu interajo com o meu data center? Explica aí, Milton.
Então, Pegadinha, né? Vai lá. Hoje, por exemplo, se eu trabalho com uma ferramenta neste caso, a gente está falando de ferramentas aqui, né? Uhum. Então, se eu trabalho com o Azure DevOps, por exemplo, que é hoje, para quem não conhece, o Azure DevOps ele é uma ferramenta, ele é um ecossistema de DevOps, né? Uma ferramenta que, para mim, na minha opinião, é uma das ferramentas mais completas de DevOps do mercado. Por quê? Além da gente conseguir fazer toda essa parte de integração contínua, que é o que o pessoal mais procura, a gente também consegue fazer toda a parte de gerenciamento de tarefas, de testes automatizados, essa parte de pipelines também. E então, quando a gente trabalha com o Azure DevOps, eu não fico preso, amarrado à cloud, tá? Porque a gente conta com ferramentas onde eu consigo interagir com o Azure DevOps, por exemplo, na nuvem, mesmo sendo uma ferramenta que também pode ser instalado on-premise, você consegue instalar o Azure DevOps dentro da sua infraestrutura, mas mesmo eu trabalhando com essa ferramenta no modelo PaaS, SaaS no caso, né? SaaS no caso, eu consigo interagir com a minha infraestrutura interna, instalando os agentes localmente. Então, é possível sim trabalhar com o Azure DevOps e com DevOps em cloud ou com infraestrutura também on-premises. Ou tudo híbrido junto e misturado. Exatamente. Né? E eu acho que vale pontuar mais uma vez, eu falei no início sobre multi-cloud, né? Certo. Então a Microsoft oferece a plataforma, é um serviço de nuvem, só que nada impede de você publicar no Google, na Amazon, isso é legal falar. Exatamente. Né? E uma coisa importante, até uma das palestras que eu já fiz nesses eventos aí que a gente faz em meetups, há um pouco tempo atrás aí, o Azure DevOps ele vem contando com algumas features que você consegue habilitar ou, por exemplo, deixa eu exemplificar. Eu quero utilizar o Jira como ferramenta de gerenciamento de tarefas, porém eu quero utilizar o Azure DevOps como pipeline de integração contínua e com gerenciamento de testes, por exemplo. E botar o código no GitHub. Exatamente, é possível. Misturou tudo. E você também consegue, por exemplo, trabalhar com gerenciamento de tarefas do Azure DevOps, trabalhar com o GitHub como gerenciamento de código-fonte, mas utilizar o Jenkins para poder fazer a parte de integração contínua. Sendo que a nossa recomendação é fazer tudo num lugar só, que aí você vai ter um ciclo integrado dentro do Azure DevOps. Exatamente. Né? Uma coisa interessante que eu penso que o time da Microsoft acabou de lançar faz pouco tempo é que, falando neste contexto, é interessante a gente trabalhar sempre na mesma ferramenta para a gente ter tudo integrado. Mas eu acho que na última sprint eles lançaram uma integração do GitHub com o Azure Boards do Azure DevOps, ou seja, eu consigo fazer tracking de todo commit, pull request que eu faço no GitHub e consigo trazer isso para dentro do Azure Boards, ou seja, eu consigo rastrear tudo que eu estou fazendo dentro do meu código-fonte. Ou seja, eu estou percebendo que eles estão começando a expandir e abrir mais o leque para a gente não ficar totalmente preso lá dentro. Porque às vezes uma empresa, uma organização, ela já trabalha com GitHub, né? Então vai levar um tempo para ela levar todo o seu código para dentro do Azure DevOps e coisa do tipo. Então a gente tem essa possibilidade também. Mas... Pode falar. Tá. Continue. Não, pode continuar. Eu ia falar, você falou esse ponto do GitHub, né? É legal porque vale até a gente pontuar, porque o pessoal que é mais antigo, que está acostumado ainda com o TFS, né? Então o Azure DevOps é uma nova plataforma, uma evolução do que você tinha no passado, e hoje o protocolo padrão é o Git, né? Exatamente. Então você pode trabalhar com o Git no Azure DevOps, às vezes as pessoas não sabem, tá? Acreditem. E pode trabalhar com o código do GitHub, mas se você quiser concentrar, inclusive até dá para mover, tá? Clonar o código de uma forma fácil e utilizar no Azure DevOps. Essa é uma possibilidade. Eu queria te perguntar sobre essa parte de containers, né? Como é que o containers ajuda a DevOps? O que você acha? É interessante discutir em DevOps ou não? Aí vai mais para uma parte de... primeiro ponto, é possível trabalhar com containers, com Docker, com Kubernetes dentro do Azure DevOps. Isso aí, quando a gente está falando da parte de integração contínua, a gente já conta com
features prontas para a gente fazer todo esse processo de integração, né? Então, se a gente trabalha num cenário onde eu tenho containers, aí eu vou fazer deploy disso, é possível também automatizar esse modelo de aplicação utilizando o Azure DevOps ou alguma ferramenta de DevOps. Mas eu acredito que essa parte aí de containers já vem evoluindo bastante, ainda mais quando a gente está trabalhando nesse contexto de DevOps, porque a gente consegue juntar código-fonte e infraestrutura dentro de um mesmo ecossistema, e isso facilita muito quando a gente for publicar as nossas aplicações, porque evita aquele tanto de erro que a gente tinha, né? Na minha máquina funciona, né? Mas eu lembrei de uma coisa agora, já ouvi agora um termo que no meu container funciona também, não sei se você já ouviu falar nisso. Não, esse eu não conheço, cara, isso pra mim é novo. Mas eu acho que a junção de containers com DevOps é um casamento muito bacana. Consolida, né? O termo DevOps, né? Exatamente. Porque na verdade assim, no final do dia a gente vai ter todo o pipeline de desenvolvimento e implantação no mesmo código, né? Certo. Ou no código integrado, né? E isso facilita muito. Esse mesmo container que eu rodo localmente, eu consigo publicar também na nuvem? Sim, é possível, tranquilo. Inclusive, é bacana trabalhar também com serviços PaaS, né? Quando a gente trabalha com AWS, a gente já conta com serviços onde eu consigo publicar o meu container e o próprio player gerencia aquilo para mim. Como eu estou acostumado mais com Azure, eu sei que no Azure a gente consegue trabalhar com o Azure Container Registry, que é uma alternativa ao Docker Hub, ou seja, se você já trabalha com um player de cloud, às vezes não faz muito sentido você contratar um outro serviço, por exemplo, para você colocar suas imagens lá, como o Docker Hub. Se eu já estou dentro do Azure, eu posso contar com o Azure Container Registry, onde eu vou guardar as minhas imagens, e a gente conta com serviços como, por exemplo, o Web App for Containers, onde ele lê a minha imagem e já disponibiliza aquilo ali como forma de aplicação. Também, falando num contexto de containers, a gente também conta com um serviço gerenciado no Azure, que é o AKS, que é o Azure Kubernetes Services, ou seja, é um serviço que é gerenciado onde eu subo a configuração da minha infraestrutura e o Azure já gerencia isso pra gente. Bacana, então eu vou ganhar agilidade no meu ciclo com isso. Sim, exatamente. Fazendo a aliança desses serviços de cloud com ferramentas de DevOps, esse casamento fica muito mais interessante, porque você consegue fazer todo esse processo de automatização com essa ferramenta e deixando o processo mais fluido, né? Mais fluido, exatamente. Legal. E aí, pensando dentro desse contexto de DevOps e agilidade, quando eu falo de DevOps, eu estou substituindo a agilidade, o movimento ágil, gestão ágil? Como é que funciona isso? Cara, eu acredito que DevOps ele tem que andar em conjunto com o modelo ágil. Com o modelo ágil, exatamente, né? Então a gente, que eu penso com isso tudo? Eu acho que, como o próprio termo DevOps já fala, né, que é a junção de desenvolvimento e operações, acredito que a gente precisa fazer o processo desde o início do desenvolvimento. Então trazer o amiguinho lá do cara de operações para desde o momento que a gente for desenvolver uma nova feature, para ele poder entender do que se trata aquilo, para poder evitar aquela quebra de... evitar aquela barreira... fluxo, né? Exatamente, evitar aquela barreira que existe entre esses dois times, entendeu? Legal, sempre nos projetos de DevOps eu tenho essa discussão, principalmente no meio enterprise, que é o meio que eu mais atuo, né? E você tem que quebrar, na verdade, essa barreira fora ainda do projeto, nas áreas de negócio. Exatamente. Que a gente começa a olhar para um projeto e acha que é somente a área de desenvolvimento, né? Esse talvez seja um erro comum que o pessoal comete, né? Sim. E aí, quando a gente fala de gestão ágil, eu sempre friso bastante. Você já conversou comigo, você vai estar aí para confirmar. Quando a gente fala de DevOps, gestão ágil, você tem que ter um processo de gestão ágil paralelo ao processo de DevOps. Porque no DevOps a gente precisa da gestão ágil. E aí muita gente acaba achando aqui, porque tem DevOps virou ágil, né? E esse é o ponto que você colocou aqui, muito importante. Essa mudança de cultura tem que ser propagada. Então, assim, eu sempre procuro deixar atento para todo mundo que está envolvido no projeto.
olhar para a gestão ágil e cuidar desse processo até antes do próprio projeto de DevOps, né? Porque quando a gente começa a falar da junção, o pessoal já está com o mindset, né? Com a forma de pensar diferente. Exatamente. Aí, Ramon, eu queria saber um pouco da sua opinião em relação a DevOps. Ajuda diretamente o nosso cliente, o cliente final? O que você tem, o que você entende com isso? Você acha que a gente consegue realmente entregar valor para o nosso cliente final, para o nosso usuário final? Posso ser sincero, cara? Sim. Sei não, cara. Brincadeira, tá, gente? Só para distrair. Tá. Todo esse esforço que a gente faz juntando áreas de desenvolvimento de operações é para quê? Né? Entregar um produto melhor, sim, mais rápido, certo, e no menor tempo, né? Então, tudo isso vai resultar em quê? Em benefícios. Sim. Então, quando a gente está falando agora de um mundo conectado, de empresas que estão sofrendo atualizações do seu negócio frequentemente, a gente estava conversando há pouco, né, sobre Facebook, sim, Twitter e seja qualquer outro tipo de plataforma, inclusive de SaaS, a gente inclusive atualiza, né, dentro do processo de DevOps sem derrubar a plataforma, ou seja, eu coloco um microserviço novo e começo a direcionar tráfego para esse novo microserviço. Então sim, né, quando a gente fala dessa junção de DevOps com essas práticas ágeis, com práticas de serviços de nuvem, o principal beneficiário é o cliente, tá? É quem vai consumir, quem vai ter uma nova experiência. E um ponto muito importante nessa nova dinâmica de mercado que a gente está discutindo é o quê? Como eu mantenho o meu negócio o máximo disponível possível. E o DevOps vai fazer isso. Porque em vez de você sair copiando um pendrive, né? Cara, isso acontece até hoje. Gente, comenta aí. Hashtag pendrive. Você já viu alguém publicar uma versão copiando um pendrive por e-mail? Fazer versionamento com pasta comprimida lá, 1.0, 1.1, 1.2. Eu já vi isso ainda. Você já viu em algum lugar? Foi? Ó, cara experiente, hein? Pois é. Eu já vi, tá? Já vi então. Isso. Então, quem que é o beneficiário? É quem está consumindo a aplicação, né? Vai diminuir os erros. Mas eu acho que assim, o ponto mais importante encontrou o erro, você consegue resolver e colocar a solução mais rápido. Exatamente, e isso é um ponto importante. A gente não pode mais ter aquelas telas falando para o cliente final que o site está em manutenção. Isso não existe mais. Porque é old school, né? Então o cara vai entrar no seu site lá para poder fazer uma compra, ele vai ver algo do tipo, ele vai falar, eu vou no outro site lá. Isso não tem como mais a gente... Tem até uma frase RD que sempre tem, né? É que você gosta. Hashtag frases RD. O concorrente está na outra aba do navegador. Né? Exatamente, assim. Exatamente. Você mandou bem aí, o meu ponto de vista também. O concorrente está na outra aba. E se o seu serviço está fora, já era. Né? Você está perdendo dinheiro, a sua lojinha não está faturando. Né? Exatamente. E uma estratégia de DevOps tem feito tanto sucesso. Engraçado, viu, Milton? Não sei se você está observando. Os executivos estão pedindo DevOps, não é a gente. Eu acho que nunca nessa história aconteceu um discurso desse, né? O time executivo, o time de negócio, tá lendo sobre DevOps, tá falando assim, Milton, por que é que não tá pronto, né? Exatamente, isso é um ponto muito importante, o pessoal precisa se conscientizar em relação a isso, porque um segundo que seu sistema fica indisponível, pode ter certeza que o usuário ele tá com a aba aberta lá e ele vai entrar no site do concorrente. E pra gente finalizar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo... Não quero acabar não, mano. O pessoal tá gostando aí? Manda aqui, ó, chuva de like. Manda joinha aí pra gente. Perguntas no comentário, vamos evoluir essa discussão. Exatamente. O Milton chegou aqui e já tá querendo ir embora. No vídeo do RD Insight não tem isso não, mano. Vai lá, manda aí. Deixa eu te falar uma coisa. Um ponto importante DevOps é apenas infraestrutura como código de automação, ou seja, DevOps é apenas infraestrutura como código, integração contínua, entrega contínua. Então, às vezes, eu percebo que tem pessoas que falam, eu tenho o processo de integração contínua funcionando e eu tenho DevOps. Só que, de acordo com a definição que a gente acabou de falar agora, DevOps não está baseado somente em ferramentas. A gente precisa entender que DevOps também tem mais outros dois pilares, que é a parte de processos e a parte mais complicada que eu acho, que é a parte de pessoas. Né? Sempre, né? Eu acho que
em qualquer cenário que você discuta, pessoas é o pilar principal, né? Exatamente. Então, se você não trabalhar a cultura da mudança, da forma de pensar, tanto de construir a aplicação, que não é a pauta agora desse vídeo, mas de como conduzir o workflow de evolução dessa aplicação até o ambiente produtivo e como eu colaboro durante toda essa parte, eu acho que a gente tem um grande impedimento na construção de DevOps. Exatamente. Eu vou até colocar um exemplo, né? Dentre as maiores dificuldades que nós temos nos projetos de DevOps que a gente enfrenta, são pessoas que se incomodam que aquele processo colaborativo vai tirar o poder que ela tem, né? Isso não existe, principalmente no ambiente, na velocidade que a gente existe hoje. Não existe mais feudo de trabalho, né? Então, quando você entra com um mindset, com uma cultura de DevOps, você está falando assim, olha, eu estou empoderando todos do projeto. Todos podem colocar em produção. Exatamente. Eu acho que isso muda muito, né, Milton? Exatamente. Inclusive, hoje a gente, falando um pouco de ferramentas, a gente também conta com isso que o Ramon falou, é importante, fazer todo mundo fazer parte do processo de publicar uma aplicação. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com a ferramenta de DevOps, eu consigo colocar pessoas responsáveis por aprovar uma release para aquela ferramenta ir para produção. Então, aquela pessoa ela vai ser responsável por participar ali daquele fluxo onde ela vai fazer os testes, verificar se está tudo ok e ela vai falar, eu vou aprovar essa feature nova aqui para um ambiente produtivo. Então percebam que a gente está falando de ferramentas, mas a gente também tem a parte de pessoas envolvidas, né? Que é muito importante. Você está empoderando aquela pessoa para que ela consiga promover, né? Você não precisa de uma outra pessoa para promover uma versão. Exatamente, não precisa mais ali do time de TI ficando de madrugada lá para poder esperar ninguém entrar no sistema e fazer aquela publicação ali, né? E é importante também entender que todo mundo que está trabalhando, que está fazendo aquilo ser lançado, é responsável por aquilo que vai ser implantado. Perfeito, e não somente a equipe de TI, entendeu? Então... Cheguei a emocionar agora aqui. Agora, cara, é sério, tô emocionado agora. Exatamente. Vou voltar esse vídeo nesse pedacinho aí, assistir umas 20 vezes, cara. Porque assim, você está mudando a realidade, né, de um projeto. Isso, E quem trabalha no dia a dia de desenvolvimento de software como nós, né, que estamos vivendo lá as dificuldades, então uma coisa que você tinha que parar o seu trabalho para promover ou parar uma madrugada para fazer uma atualização, você consegue orquestrar isso e até planejar uma data de fazer o deploy, né? Exatamente. Hoje, essas ferramentas aí, elas estão tão modernas que você consegue mandar notificação no celular, por exemplo, para a pessoa clicar no botão Approve e aquela feature já ser disponibilizada em ambiente produtivo. Então, não tem mais como a gente ficar nesse modelo aí arcaico. Então, pegando a carona aqui, fazendo um link aqui no que você colocou, o mesmo container que você citou lá no início, né, que o dev testa a app dele, a gente consegue promover durante todo o caminho, a jornada, Sim. E jogar lá no ambiente produtivo, né? Seja o Docker, seja a Kubernetes, seja uma instância como o Azure do Azure, seja um website, seja o que for, o container vai rodar, né? Exatamente. O processo é totalmente automatizado, então existem N cenários, N estratégias onde a gente consegue fazer todo esse processo de publicação, de testes, de automatização aí das nossas aplicações. Então isso permite com que o teu ciclo, né, que demorava um mês para publicar e quebrado, você consiga ter um ciclo que você publica em minutos, segundos, depende do seu cenário, né? E com segurança. Exatamente. E melhor ainda, não é a intenção subir algo com problema, mas se der problema, a própria ferramenta já se encarrega de voltar à versão anterior. É isso aí, você vai trabalhar para melhorar com frequência. Exatamente, né? Então você consegue ter, inclusive, releases mais curtas sendo publicadas. Isso é bom, vai trazer mais agilidade para o negócio. Sim, com certeza. Fala, Milton, sobre segurança aí. O que é que você enxerga também sobre esse tema de segurança? Né? Tá em pauta falar sobre segurança e nada melhor do que falar sobre segurança envolvendo DevOps, né? Existe agora um termo, né? Também é o DevSecOps. Chique, né? Pega bem. DevSecOps. Eu não entrei a fundo ainda, mas eu acredito que a parte de segurança é muito importante
quando a gente trabalha com DevOps, e da mesma forma que eu trago o cara de operação para poder fazer parte do desenvolvimento de uma ferramenta ou de uma feature ali, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com sprints, eu acho super importante e é necessário trazer o cara da segurança para poder estar atuando também ali desde o início do desenvolvimento daquela feature, né? Porque ele vai entender o que está acontecendo e ele vai te sugerir melhorias e vai te dar os caminhos das pedras ali para poder criar algo seguro, e não só na parte de código também, quando a gente está falando da parte de infraestrutura. Então é muito importante a gente trazer essa pessoa de segurança. Todo mundo junto, né? Exatamente. Então hoje, assim, coisas simples que vocês não imaginam, traz um benefício absurdo, né? Primeiro eu garanto que o código está versionado, né? Começa por aí. Aí você falou sobre a parte do CI, né? Para fazer toda a parte de integração contínua. Sim. Que eu quero que você volte depois para falar sobre isso, tá? Eu vou dar um pulo para frente. Aí você tem a sua versão aí para fazer o seu deploy. Você não precisa digitar toda hora a senha de produção, né? Sim. Que esse é o grande problema, né? Exatamente. Então, a gente já deixa tudo dentro da ferramenta já. Tudo já no processo. Exatamente. Então imagine o seguinte, você habilita a qualquer pessoa a publicar uma versão, desde que tenha as devidas permissões, mas ela não precisa ter o conhecimento das senhas, né? Então isso já habilita uma segurança natural no processo. Sim, Aí quando a gente fala dessa parte de segurança de infraestrutura, principalmente quando a gente trabalha com serviços de cloud, a gente já conta com recursos onde eu consigo deixar minhas informações secretas ali no caso, dentro de um vault, por exemplo, e a própria ferramenta se comunica com esse vault. Cofre, tá, pessoal? Ele Exatamente. É muito chique, não fala cofre não. Então, eu não preciso passar ali acesso de banco de dados de produção para o desenvolvedor. Então, isso tudo a ferramenta já faz o gerenciamento. Naturalmente habilita, né? Exatamente, Então, quando a gente trabalha ali no processo de deploy contínuo, onde a gente vai fazer ali, aplicar, fazer a transformação dos ambientes, a gente já consegue ler essas informações diretamente de alguma dessas ferramentas aí para a gente tá oferecendo o máximo de segurança desde o momento do desenvolvimento até o momento onde aquela feature for publicada. E aí durante o processo de build, de construção da versão, onde você vai rodar testes e N coisas, a gente consegue colocar, vamos dizer, entre aspas, plugins, né? E esses plugins vão habilitar a segurança adicional, como rodar ferramentas para analisar o código-fonte do ponto de vista de segurança. Sim. Então no mercado hoje a gente tem N ferramentas que fazem isso que eu posso habilitar. Eu tenho ferramentas que analisam a implementação do container, né? A gente já teve N casos aí de vírus de containers, entre aspas, onde o pessoal injetava containers maliciosos para fazer atividades maliciosas. Então todo esse universo hoje, ele está conectado dentro dessa discussão de DevOps. Exatamente. Você falando aí sobre essa ferramenta de análise de código, não sei se eu posso falar o nome de ferramenta aqui, posso. Já falei, já dou ajuda. Nós patrocina a gente. Tá, Pode falar o nome. A gente, por exemplo, quando a gente faz o processo de integração contínua, eu posso habilitar uma task do SonarQube, certo? Tá. E aí a gente define uma métrica onde eu falo, abaixo de 80% de vida técnica, por exemplo, você quebra aquela build. Ou acima de 80% você pode deixar a build prosseguir para a gente pegar o artefato gerado por aquela build e fazer uma possível implantação daquilo. Então a gente consegue trabalhar em diversos cenários possíveis. Um outro cenário bastante interessante é fazer testes unitários no processo de integração contínua, e no processo de deploy, eu fazer deploy para um ambiente de testes, mandar uma ferramenta de testes de interface, fazer todo o processo de teste de interface. Se aqueles testes passar, eu habilitar a implantação daquele artefato para o próximo ambiente, que pode ser um ambiente produtivo. Então, dá para brincar de várias maneiras aí. O universo é bem grande, está bem divertido, né? Exatamente. Mas eu já vi que você falou umas 200 vezes de integração contínua, CI. Explica rapidinho para a gente o que é integração contínua, só para quem não sabe. O processo de integração contínua é basicamente quando você tem um time ali trabalhando. Primeiro ponto, eu preciso estar com o meu código-fonte versionado em algum repositório, né? Então, se a gente estiver trabalhando com Git,
Como que funciona o processo de integração contínua? A nossa equipe ali, desenvolvendo em branches, ela vai solicitar, por exemplo, um pull request daquela feature que ele está trabalhando para a branch master. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Isso depende também do cenário, tá? Hipotético, cenário hipotético. Exatamente. Então, se eu estou num cenário onde eu faço pull request, vai ter um revisor de código, ele aprovando aquele código, automaticamente um commit vai ser feito na master, e aí o processo de integração contínua é basicamente o seguinte: uma trigger ela é habilitada para, a cada commit feito na master, uma build roda em cima daquela versão para poder validar o processo do SonarQube, para poder fazer análise do código fonte, testes unitários, né? Exatamente, e aí sim o processo de integração contínua a build roda e valida se passou ou não, entendeu? Então assim, passou a build e aí a gente pode prosseguir para o processo de deploy. Bacana, então assim pessoal, só traduzindo, só em você ver se já compila ou não, né? Eu nem entrei nos testes, um monte de coisa bonita que o Milton falou. Só se você ver se compila ou não, você já garante que outras pessoas não vão pegar o código quebrado, né? Exatamente. Cara, você me fez lembrar de um detalhe. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha mais ou menos 19 anos, eu trabalhei numa empresa de TI, e eu lembro que eu desenvolvi ali a minha feature, eu dava commit naquilo, aí ficava uma pessoa esperando o meu commit chegar, e aí ele pegava aquele código meu, ele fazia build novamente lá no servidor dele, se a build passasse, ele ia e prosseguia com aquela implantação. Essa build era API clássico, né? Ctrl+C, Ctrl+V, mas continue. Não, era .NET 1.1. Já? Já era compilado. Então o que acontece? Eu lembro que umas 2, 3 vezes uma dessas builds quebrou. E aí o que aconteceu? Vai o Milton, volta lá para a empresa para poder fazer a minha branch funcionar, e porque é o seguinte, se a minha branch quebrava, automaticamente ninguém conseguia passar contaminava todo mundo. Contaminava todo mundo. Então, para vocês perceberem que o processo simples, né? Exatamente. Gera muito valor. Exatamente. Então, hoje, com essas ferramentas totalmente automatizadas, você não precisa mais dessa pessoa esperando, ou precisa que eu volte na empresa para poder fazer a alteração. Então, assim, se está com tudo ali centralizado, é muito mais simples, muito mais prático, e no final você vai conseguir entregar mais valor. Então você vai entregar mais valor, vai ganhar mais agilidade, exatamente, mais segurança, vai conseguir recuperar mais rapidamente em caso de falha. Sim. O que é que tem mais de bom? Fala coisas boas do DevOps para ele falar lá na empresa dele. Manda aí. Cara, outra coisa interessante que eu acho por exemplo, a parte de tracking de tarefas. Quando a gente trabalha com gestão de tarefas dentro do Azure DevOps, eu consigo, por exemplo, a gente está tomando um café ali e a gente lembrou de uma coisa bacana para a gente colocar. Eu vou colocar no meu backlog, certo? E aí vamos supor que o PO aprova aquela feature e ele vai colocar aquela feature na sprint. Então, desde o momento que aquela feature entrou em desenvolvimento, eu consigo saber o momento que aquela feature foi publicada em produção. Porque uma vez que eu trabalho com gestão de tarefas dentro do Azure DevOps, eu consigo carregar aquela tarefa em todas as fases do processo do desenvolvimento. Então, no processo de integração contínua, eu consigo saber qual tarefa está atrelada àquela build, e no processo de release eu consigo saber que tarefa está atrelada. O que eu posso fazer com isso? Eu consigo adicionar uma task, por exemplo, para poder enviar um e-mail de release notes do que foi publicado naquela versão. Faz isso, cara? Sim. Sabe quantas pessoas perdem tempo anotando, montando um e-mailzinho assim, saiu isso nessa versão? Exatamente. E nunca sabe o que está dentro? Exatamente. Então a gente consegue fazer toda essa gestão, consegue fazer todo esse tracking. Uma outra coisa legal para quem trabalha aí com Microsoft Teams ou com Slack, eu também consigo mostrar essas notificações tudo dentro do Slack e do Teams. Então o seguinte, uma build falhou, ele já joga lá no Teams ou no Slack. Um pull request foi solicitado, já joga no Slack e no Teams. Uma nova release foi implantada, também a gente recebe essa notificação. Então, percebam que a gente tem o cenário totalmente conectado e totalmente tudo linkado, uma coisa favorável. Né? Exatamente. E a palavra disso tudo, assim, quando você fala dessa colaboração, desse acompanhamento, é compliance, né? Sim. Então, você vai gerar uma conformidade, né? Você vai ter uma rastreabilidade ponto a ponto, foi isso que você pontuou, né? Traduzindo, isso é importante. E você vai habilitar com que pessoas promovam versões.
Então você vai garantir com que aquela versão que foi aprovada foi evoluída, você tem esse tracking disso. E acontecia muito lá no passado, nunca acontece, vocês nunca viram, né? Promove a produção e cai outra diferente, né? Então aqui você tem um fluxo contínuo para isso também. Então você vai atingir uma série de coisas, e eu brinco, sem fazer esforço, né? Porque isso entra, você ganha um apoio na sua área de conformidade, mas você não está mudando nada, né? Você continua trabalhando. Exatamente. Um outro ponto importante também que a gente fala de deploy, a gente fala de DevOps, a gente falou bastante de aplicações. A gente acabou esquecendo de falar da parte de infraestrutura. Eu consigo criar toda a minha infraestrutura a partir de código, ou seja, eu consigo versionar minha infraestrutura. Essa é a ideia, na verdade. Exatamente. Né? Então, por exemplo, até dentro do Azure DevOps, eu consigo, se eu estiver trabalhando com Azure, por exemplo, se a gente estiver utilizando o Azure Resource Manager, eu consigo criar tasks onde, antes de eu publicar minha aplicação, cria o meu recurso lá no cloud e em seguida publica a minha aplicação. Ou seja, eu consigo montar todo o meu recurso que eu vou utilizar via código. Né? Automaticamente. Então a gente também conta com outras ferramentas para isso. A gente tem o Ansible, tem o Chef, né? Terraform. Por isso que o time precisa trabalhar junto, né? Exatamente. Não existe mais o cara do dev de um lado, o cara da infraestrutura de outro. Exatamente, eles vão trabalhar no mesmo código-fonte, porque assim, uma vez que eu vou versionar todo o meu código-fonte, mas eu também vou colocar o código da minha infraestrutura dentro do meu mesmo repositório. Então, os times vão trabalhar totalmente juntos ali, conectados. Legal, show de bola. Milton, obrigado por esse papo. Valeu, Ramon. Eu acho que tem tempo aí pra gente conversar um outro vídeo, tá? Sim. Pessoal, hashtag aí embaixo, manda aí, participa. E vamos falar de DevOps, cara. E assim, tem que ser no sangue. Mas mostra que você é sangue aí maior. No sangue, DevOps. É isso aí, show de bola. Valeu, cara. Valeu, Ramon. Tamo junto, galera. Valeu.